Fala, Power Render! No vídeo de hoje eu quero ensinar para você como que você vai ter um bom render com pouco esforço. Quem não gostaria de aprender isso, hein? Ter um bom render com pouco esforço. Eu vou te mostrar hoje 3 erros do porquê que eu não conseguia ter um bom render. Quer saber os 3 erros que eu cometia e eu não conseguia ter um bom render? Então já curte esse vídeo e fica até o final, porque hoje você vai aprender isso de uma vez por todas. Roda a vinheta! Se você trabalha com render, eu vejo muita gente falando, fala bom render, principalmente nessa terça-feira. Bom, vamos lá, o que a gente vai falar aqui hoje? Hoje eu vou mostrar pra você, eu vou falar pra você, né? Os 3 erros que eu cometia e não conseguia ter um bom render. E muita gente dentro desse mercado cometem esses erros e às vezes desanimam. Eu quase fui uma dessas pessoas, desanimam do ramo, desanimam de renderização, desanimam de tal software, e eu hoje vou resolver esse problema para você. Pega o seu caderno, pega a sua caneta e anota esses 3 erros, porque foi esses erros que me fez ficar travado no mercado por um bom período. Primeiro deles, anota com a caneta, anota: o software que eu trabalhava não entregava o resultado que eu queria. Não adianta você querer ter um bom render, um render realista, um render que vai te fazer ter qualidade nesse mercado, se posicionar com qualidade dentro desse mercado, se você não utilizar o software correto. Tem vários softwares dentro desse mercado, eu poderia falar cada um deles aqui, mas eu não vou falar, porque você já sabe quais são esses softwares. E eu não quero me dar de cara aqui com alguém que fala, não, mas esse é melhor que esse é melhor que aquele. Eu não quero. Você vai responder isso para você mesmo, porque se você utiliza esse software, você sabe que esse software não te entrega resultado, ou esse software te entrega resultado. Você vai responder a sua pergunta. Só que eu lá atrás utilizava um software que não me entregava resultado. Que tipo de resultado que você está falando, Felipe? Em todos os aspectos. Blocos 3D é um requisito. Se você utiliza um software 3D que não te disponibiliza blocos 3D de qualidade, já é um erro. Já é um erro, porque para você ter um bom render, o bloco 3D vale muito. Vale muito. Outra coisa, iluminação. A iluminação também vale muito. Para você ter um bom render, para você ter um render bonito, você tem que ter uma iluminação realista. Uma iluminação que funciona legal nos reflexos, nos rebatimentos, na refração, em tudo. A sua iluminação deve ser perfeita. E quem que vai te entregar esse resultado? Quem vai te entregar? É o software que você vai utilizar. É o software que você vai utilizar que vai te entregar esse resultado. Então, o software que eu utilizava não me entregava esses resultados. E depois que eu mudei isso, eu comecei a enxergar de outra maneira. Porque eu percebi que não era eu. Não era eu que não estava conseguindo chegar no resultado que eu queria. Era o software que não permitia com que eu chegasse naquele resultado. Então a primeira coisa que eu queria deixar bem claro para você aqui, anota no seu papel, anota no seu caderno, é o software que você vai trabalhar. Segundo ponto, anota, importantíssimo, processo. Essa é uma das coisas também que me fez travar muito no início da minha carreira, tá? Quando eu comecei a trabalhar com isso, todo mundo, eu acho que começa dessa forma, né? A gente não tem um processo para seguir. A gente sempre começa ali aos trancos e barrancos, né? Vai fazendo uma coisa de cada vez, vai aprendendo. Mas depois de um período dentro desse mercado, eu comecei a entender que eu deveria ter um processo de início, de meio e de fim. Todo mundo precisa ter isso, independente de que área que você trabalha. Você precisa ter um processo para você ter um resultado satisfatório lá na frente. Porque se você pega para começar de qualquer jeito, pensa comigo aqui. Vamos supor que você está fazendo tal coisa e você não tem um processo para começar. E você vai fazendo ali aos trancos e barrancos. Mas lá no final, depois que você está quase terminando, você se lembra que esqueceu de fazer tal coisa. Aí você tem que refazer. Aí você perde a atenção naquele final que você estava quase finalizando, mas você lembrou que tinha que fazer tal coisa e voltou pro começo, aí você se perde. Então, quando a gente tem um processo de começo, a gente termina o começo, de meio, a gente termina o meio, e de fim, a gente termina o fim, no final, a gente não tem nada para reajustar. Então, quando eu comecei a trabalhar com isso, quando eu comecei a trabalhar muito tempo com essa atividade, com a parte de renderização, que é o que eu tô falando aqui para você, eu desenvolvi um processo. E qual é o processo que eu desenvolvi? Sempre quando a gente vai iniciar um projeto, por onde que a gente inicia um projeto? É pelo render? É direto pelo render? Não é. Para a gente trabalhar com render, a gente precisa do quê? Da modelagem. Para a gente começar a modelar, a gente precisa do quê? De referência. Então, tudo tem um processo. Referência, modelagem
textura, câmera, iluminação, composição. Eu criei um processo para desenvolver as minhas atividades e eu posso dar certeza para você que se você criar um processo para você, se você seguir um processo, vai ser muito mais simples de você conseguir ter bons resultados. Muito mais simples. Isso para tudo na sua vida, tá? Até às vezes eu aqui, quando estou trabalhando, eu gosto de sentar aqui, né? Eu gosto de quando eu vou pegar para fazer, eu coloco até um reloginho aqui, eu falo, cara, eu vou focar essa uma hora e meia para mim terminar o que eu tenho para fazer. Um exemplo, eu tô fazendo tal coisa, aí eu pego o celular. Aí vou lá, digito, converso. Beleza. Solto o celular, eu ponho a mão no mouse, dá mais 5 minutos, eu pego o celular de novo. Aí eu pego, vou lá, converso. Aí eu minimizo aqui a conversa, vou aqui pro Instagram, dou uma olhada em 2 vídeos, o vídeo vai puxando para mais um vídeo, aí a minha esposa me chama, eu vou lá ver o que ela quer, aí é para fazer tal coisa, aí vou no mercado e vira uma bagunça. Então uma das coisas bem interessantes, anota isso, gente, isso pode parecer bobo, mas vai te ajudar demais, Tenha um processo para seguir e quando você pegar esse processo, pega e faz o começo, faz o meio e faz o fim, que eu tenho certeza que a sua hora vai valer muito mais a pena e a sua qualidade também vai valer muito mais a pena, tá? E o terceiro motivo, também importantíssimo, são as configurações das texturas. Uma das coisas que deixa o nosso render bonito é a iluminação, conta muito. A modelagem também, óbvio, né? Se não tiver uma modelagem bem feita, a gente não consegue ter um bom render. Mas o que vale muito também são as configurações das texturas. Pensa bem você olhando para uma cena pode ser uma cena pequena, mas que o metal é bem configurado, você vê ali os defeitos dos metais, aquele risco, a distorção da iluminação, o rebatimento da luz naquele metal, o couro também não é aquele couro liso, a gente tem ali um couro onde mostra às vezes até a costura da linha, né? Ou se não for um couro, a mesma coisa ali, um tecido, um tapete. Pensa numas boas texturas. Uma cortina com as translucências cuticais, né? Que a gente fazia essa configuração antigamente em outros softwares. E tudo isso levava muito tempo. Para você. Um metal não é só você colocar cor no metal, aumentar o reflexo no máximo e controlar no gloss. Não é só isso o metal. Para você ter um metal bem feito, você tem várias etapas ali para você configurar aquele material. Isso levava muito tempo e automaticamente eu não sabia configurar esses materiais. Quem é expert em criar todos os tipos de materiais aqui? Pensa bem a quantidade de materiais que existem. Material de tijolo, de pedra, onde a gente tem ali um displacement, um bump, um normal map para dar ali uma distorção, para elevar a nossa malha. Pensa bem, você acha que todo mundo vai saber fazer esse tipo de configuração de material? Às vezes tem 5, 6, 7 mapas para você criar um único material. Não é para qualquer um. Mas se você utilizar o software correto, você tem vários plugins que vão te retribuir com materiais prontos. E são milhares, eu não estou falando aqui de 10, 15, centenas de materiais, não. São milhares de materiais para você colocar dentro da sua cena. E esses materiais já são perfeitamente configurados. E o 3ds Max, eu cheguei na ferramenta que eu queria dizer para você, que é a melhor ferramenta desse mercado, não tem questionamento, a melhor ferramenta para se cuidar de renderização, de blocos 3D, de texturas, de iluminação, é o 3ds Max. O 3ds Max tem quantidades infinitas de texturas para te oferecer. Vários plugins aí para você instalar dentro do seu computador, tanto de maneira gratuita, tanto de maneira paga, para você utilizar essas texturas. E eu garanto que essas texturas vão resolver 60, 70% dos seus problemas na parte de um bom render. Porque, como eu disse para você, a textura vale muito nesse jogo. E você não vai só ganhar tempo, como também qualidade. Ao invés de você ficar perdendo tempo ali, configurando um material, às vezes até um material que você não sabia como configurar aquele material, o 3ds Max vai te oferecer uma milhares de materiais. Você vai usar esse material pronto dentro da sua cena, podendo fazer pequenos reajustes. Ah, Felipe, mas esse material não é a cor que eu quero. Você pode mudar a cor desse material. Ah, Felipe, mas esse material tá com o display muito forte, eu quero diminuir. Você também pode diminuir. Você vai ter ali pequenos ajustes para fazer nesses materiais, mas o material ao todo, ele já tá configurado.
configurado. Então uma das coisas que me impedia de eu chegar nesses renders que eu crio hoje, que eu considero bons renders, alguns podem considerar que sim, outros não, eu considero bons renders hoje. São bons renders para mim, me mantém hoje e é o que eu já vai fazer ao longo aí de 10 anos trabalhando dentro desse mercado. E o que eu não conseguia lá atrás era exatamente isso que eu disse para você. Se você anotou cada um desses 3 passos que eu disse para você, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir ter renders melhores. E eu vendo muitos trabalhos na internet de renders não tão bons, não vamos falar renders ruins aqui, mas de renders não tão bons, que eu decidi gravar essa aula. Gravar essa aula para você, às vezes, uma virada de chave, você já fala, cara, é exatamente isso que ele me disse, eu acho que eu vou tentar fazer isso aqui, eu acho que eu vou tentar fazer isso aqui, que já pode resolver o seu problema, tá? Faça isso, estuda certinho, que eu tenho certeza que você pode ter resultados melhores. E caso você queira dar um passo à frente, eu tenho uma coisa para te dizer. Se você não conhece, eu tenho um treinamento completo, que é a 3D Master, que é o meu treinamento onde eu te ensino a sair do absoluto zero até se tornar um 3D Master dentro desse mercado, aprendendo a dominar o melhor software do mercado de renderização, que é o 3ds Max e o Corona, para você faturar de 3 a 10 mil reais por mês com essa profissão. E caso você queira conhecer um pouquinho do meu treinamento, é só você clicar no link na descrição desse vídeo, que você vai cair dentro de uma página, lá tem um vídeo explicativo que eu te mostro o processo que eu utilizo, eu te mostro até então como encontrar o seu primeiro cliente, fazendo uma pesquisa pelo Google, que eu tenho certeza que só de você assistir essa aula, você já vai ter um baita conhecimento ali com o que eu tô te passando, tá bom? Dá uma olhada no que a 3D Master te oferece, e se você tomar uma decisão de cair pra dentro aqui da nossa comunidade, a gente vai estar desse lado aqui para te ajudar ao máximo também na sua jornada. Se você não curtiu esse vídeo, já curte esse vídeo, não se esqueça, compartilha com um amigo, e a gente se encontra no próximo vídeo.